O sol brilhava no céu azul claro, quando 2 cordeiros, Ovvi e Dolly, pastavam pacificamente no campo verde de sua aconchegante fazenda. Eles eram símbolos vivos de tranquilidade, desfrutando da vida e de sua lã fofa. Oh, como eu amo esses dias macios e quentes, Ovvi, disse Dolly, cujos olhos brilhavam de prazer. Sim, Dolly, tudo aqui é tão bonito. Mas você nunca sonhou em ver algo novo? Ovvi respondeu, olhando para o rio brilhante além da fazenda. Com esse pensamento, eles decidiram iniciar sua primeira grande aventura. Vamos nadar no rio, Dolly. Será nosso segredinho, propôs Ovvi com um sorriso largo. Assim, eles se aproximaram do portão da fazenda e, usando suas pequenas patas, o empurraram, até que ele se abriu. Uma leve brisa fresca vinda do rio os cumprimentou e eles correram alegremente em direção ao rio, deixando sua serena fazenda para trás. Eles chegaram ao rio e notaram como os raios quentes do sol refletiam em sua superfície, criando brilhos cintilantes. Eles mergulharam na água fresca e suas risadas ecoaram pelas árvores ao redor. No entanto, quando emergiram da água, banhados pelos raios quentes do sol, eles notaram uma sombra no horizonte. A sombra cinza se transformou lentamente em um lobo cinzento, que se aproximava implacavelmente. Oh não, é um lobo! O que fazemos, Ovvi? Dolly sussurrou, seus olhos cheios de horror. Ovvi olhou para seu irmão, com o coração congelado de medo. Precisamos correr, Dolly. Correr rápido e longe, disse Ovvi. Com um olhar ameaçador e sombrio, o lobo perseguiu os cordeiros. Os 2 irmãos, Ovvi e Dolly, esquecendo seu plano de nadar no rio, correram adiante, direto para o coração da floresta. Seus corações batiam como tambores em um festival, e seus olhos refletiam um pânico imenso. Por que não ficamos apenas na fazenda? Ovvi pensou desesperado, mas ao mesmo tempo, ele sabia que aquele não era o momento para arrependimentos. De repente, como se por um passe de mágica, uma lebre incrivelmente rápida pulou das moitas. Por aqui, pessoal, ele gritou, pulando pelo caminho. O lobo, distraído por uma nova possível presa, virou bruscamente e correu atrás da lebre. Enquanto isso, os cordeiros, graças ao pensamento rápido, saltaram para dentro de arbustos densos e se esconderam temporariamente do olhar faminto do lobo. Eles ficaram ali, prendendo a respiração, até que o ruído da perseguição diminuísse. E quando finalmente, os sons da perseguição desapareceram, os cordeiros olharam cautelosamente de seu esconderijo. Não havia sinal do lobo. A lebre, por sua vez, voltou, sorrindo de orelha a orelha. Bom, vamos sair daqui, ele sugeriu, e todos seguiram juntos. Eles caminharam, abrindo caminho pela vegetação densa, até chegarem a um clareira onde a lebre apontou para um enorme monte de cenouras. Vocês podem me ajudar com isso, ele disse, apontando para a cenoura. Ovvi e Dolly concordaram. Assim, passaram o resto do dia rindo e descarregando as cenouras, aproveitando o calor do sol e o doce aroma da floresta. Mas ao mesmo tempo, no fundo da floresta, o lobo os observava, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Eu vou voltar, ele sibilou, recuando para a escuridão e preparando novos planos astutos. No dia seguinte, nas sombrias esquinas da floresta, Ovvi e Dolly continuaram sua jornada, avançando furtivamente sobre um tapete de musgo macio, silenciosos como uma brisa de verão. Lembre-se, Ovvi, precisamos ser como fantasmas, sussurrou Dolly suavemente, seus olhos azuis cheios de preocupação. De repente, um ruído inesperado ecoou de algum lugar profundo da floresta. Os cordeiros congelaram, seus corações batendo alto como tambores. E então, de trás de um arbusto exuberante, uma coruja velha voou para fora, brilhando na escuridão.
Cordeirinhos tão pequenos, e vocês vieram para uma floresta tão densa? Disse ela, sua voz soando como o farfalhar de folhas caindo. Ovi, suspirando aliviado, respondeu, estamos perdidos, senhora coruja, por favor, nos ajude. Mas a coruja não quis ajudá-los e desapareceu na escuridão, deixando os cordeiros sozinhos. Enquanto continuavam sua jornada, os galhos das árvores começaram a se entrelaçar firmemente acima deles, formando um dossel semelhante a uma caverna verde escura. De repente, os sons da floresta se tornaram abafados, e um silêncio anormal se instalou. Ovi e Dolly pararam, sentindo a atmosfera inquietante. Algo não está certo aqui, Ovi, sussurrou Dolly, seus olhos crescendo ainda mais, cheios de ansiedade. Ovi assentiu, confirmando seus medos. Precisamos ter muito cuidado, respondeu, sua voz tremendo de medo e determinação. Seguindo em frente, eles encontraram um pequeno lago no qual as estrelas se refletiam. A água era tão clara que eles podiam ver seus reflexos. Onde a água encontrava a terra, cogumelos cresciam, emitindo uma luz estranha na escuridão. De repente, um pequeno ouriço saiu de trás de uma árvore. Ele era tão pequeno que Ovi e Dolly mal conseguiam conter seus suspiros de admiração. Quem são vocês? O ouriço sibilou, seus olhinhos cheios de curiosidade e alerta. Nós somos cordeiros, Ovi e Dolly, respondeu Ovi, tentando parecer o mais amigável possível. Estamos perdidos e procurando o nosso caminho de volta para casa. Eu posso ajudar, disse o ouriço, sua voz era suave e acolhedora. Os cordeiros começaram a seguir o ouriço. Folhas secas farfalhavam sob seus pés, a lua iluminava seu caminho, criando faixas de luz e sombra no chão. O vento acariciava suas lãs, trazendo os cheiros da floresta e da terra fresca. No entanto, à medida que avançavam, a atmosfera ao redor se tornava cada vez mais preocupante. Ao longe, o rugido alto do lobo ecoava, fazendo-os estremecer. Não tenham medo, é apenas o velho lobo, tranquilizou-os o ouriço, mas sua voz não parecia convincente. De repente, a sombra do lobo apareceu na luz da lua, bem à frente deles. Ovi e Dolly congelaram de medo. O lobo era enorme, seus olhos brilhavam na escuridão, e ele os observava com interesse descarado. Ovi e Dolly congelaram de medo, olhando para o lobo que os observava com olhos faiscantes. Eles se abraçaram, tremendo de medo. O lobo se aproximava, seu olhar ameaçador, tornando-se cada vez mais perigoso. Deveríamos ter ouvido o papai, sussurrou Dolly, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Ovi assentiu, sentindo um profundo arrependimento e culpa. Eles desejavam a liberdade demais e não pensaram nas consequências. De repente, como um trovão em céu claro, um rugido alto e poderoso ressoou. Eles viram uma figura enorme se aproximando da escuridão. Era o pai deles, um carneiro, seus chifres reluziam na luz, e seus olhos estavam cheios de fúria e determinação. Fique longe dos meus filhos, lobo, rugiu o pai carneiro, avançando direto para o lobo. O lobo recuou, a fúria em seus olhos rapidamente substituída pelo medo. Com dificuldade, ele se virou e correu para o fundo da floresta, evitando um confronto com o pai carneiro. O pai carneiro abraçou seus filhos, e eles sentiram o medo deixando seus corpos. Eles prometeram ao pai que não sairiam mais da fazenda sem a sua permissão. Eles entenderam que a liberdade é importante, mas a segurança e a obediência são ainda mais importantes. Ao retornarem para casa, viram que tudo na fazenda estava exatamente como deixaram, mas tudo parecia muito mais atraente e precioso. Sentiram seus corações cheios de felicidade por estarem de volta ao lar e agradeceram ao pai por seu resgate heróico. Nunca se esqueçam, disse o pai, abraçando-os, a liberdade é maravilhosa,
mas exige cuidado. E sempre ouçam os conselhos dos seus pais.